na minha vida, a necessidade de ter uma vida de oração que é íntima, que é escondida, que a única pessoa que você pode levar o seu fardo é de fato Jesus Cristo. E aí, de vez em quando, ou muitas vezes no ministério, você vai passar momentos que ninguém pode entender o que eu estou passando. Meu nome é Keith Putnam, eu sou pastor da Igreja Batista Vitória, em Pindamonhangaba. Eu sou o pastor fundador daquela igreja. Nós temos 3 anos e meio aqui no Vale da Paraíba, na cidade de Pindamonhangaba. Eu e a minha esposa Jamie, e nós temos 3 filhos, a Lena, temos o Clayton e a nossa caçula Silas. E Deus tem sido maravilhoso para conosco. Eu sou um missionário norte-americano e nós temos 6 anos aqui no Brasil. Eu cresci num lar cristão, glória a Deus por isso. Os meus pais já eram salvos quando eu nasci. Eu sou terceiro de 4 filhos dos meus pais. E quando eu tinha 6 anos de idade, o meu pai, no meu quarto, lá em nossa casa, ele mostrou o Evangelho por mim. Eu já tinha ouvido falar bastante o Evangelho desde criançada, desde o berço, mas foi fevereiro de 1999. Eu não lembro exatamente, foi uma quinta-feira, não lembro exatamente a data, mas foi fevereiro de 1999 que eu me converti. Eu fui batizado logo após isso. A nossa igreja lá nos Estados Unidos sempre tinha tem um ênfase muito forte em missões, tanto lá dos Estados Unidos quanto para missões em outros países. E quando eu tinha 9 anos de idade, nós tínhamos um pastor. Ele era norte-americano também, mas ele era pastor aqui no Brasil. Não lembro exatamente qual cidade, mas no grande São Paulo. Ele estava pastoreando lá na época. E eu fiz muita amizade com ele. Ele ficou com a minha família em nossa casa durante a nossa conferência de missões. E aquela semana Deus começou a usar a vida dele para, de fato, impactar e fazer um grande impacto na minha vida em relação com missões. E com 9 anos de idade, eu me senti a chamada tanto para o ministério quanto para o Brasil. Aí eu comecei a estudar sobre o Brasil. Na época nós tínhamos 2 brasileiros em nossa igreja. Eu fiz muita amizade com eles e eles mostraram aquele carinho, aquele amor brasileiro, e Deus usou muito a vida deles para não somente me chamar, mas também para confirmar. Daí eu fui, a primeiro país que eu saí dos Estados Unidos foi Panamá. Em 2014 eu fui lá por quase 3 semanas e eu fui com um amigo meu e foi ótimo. Eu gostei, eu gosto até o país, lindo, muito bom. Um país muito necessitado também, muito carente pelo Evangelho. Mas mesmo assim eu não me senti aquele zelo, aquele amor. E quando eu cheguei aqui no Brasil pela primeira vez, 2016, sozinho, a Jamie não me acompanhou, nem a Lene na época, mas eu vim sozinho. E mesmo que eu fiquei lá no capital, São Paulo, muito barulho, foi horrível, não gostei, de verdade, não gostei do capital, mas eu senti no meu coração que eu estava no lugar certo. E na época eu não falava nada de português, né? Mas Deus usou vários amigos de cá para, mais uma vez, me conduzir até o ponto que em 2020, fevereiro de 2020, nós chegamos aqui, mudamos para cá, para morar mesmo. Yeah. Eu e a Jamie, na época, a Lene, ela tinha 1 ano e meio, um pouco, né? Aí nós chegamos. Na verdade, ficamos lá em Guarulhos alguns dias, ficamos aqui no Brasil por 1 mês, tá? Então foi Guarulhos, Taubaté, a gente foi para Franca, a gente foi para o sul, para Porto Alegre, né? E naquela época a gente não tinha certeza aonde a gente ia ficar. Só a primeira coisa nós já sabíamos era o fato que nós precisamos estudar de português, né? E aí na época, claro, a gente não falava nada de português. E quando chegamos, a gente olhou, pesquisamos vários lugares para uma escola de português. E na época, a escola mais forte foi lá em São Paulo. Só que por vários motivos, vários fatores,
oramos, decidimos que São Paulo não foi lugar por nós. Aí naquela época o pastor Eduardo estava viajando para os Estados Unidos. Aí a gente voltou e conversamos com ele, explicamos um pouco do nosso caso. Ele falou, olha, a gente já estamos orando para começar uma escola de línguas especificamente para os missionários aqui em Taubaté, né? E aí Deus usou aquela conversa para começar a abrir as portas. Aí chegamos aqui com o propósito, primeiramente, de aprender o português. Também, em paralelo com isso, para trabalhar no ministério. E a Igreja Batista Nova Vida, aqui em Taubaté, pastor Eduardo, eles abriram as portas, foi maravilhoso. E também foi justamente na época da pandemia, né? Foi literalmente, chegamos dia 13 de fevereiro e já, se não me engano, foi dia 20, 26 de março, tudo fechou. Daí o nosso plano era para viajar um pouco mais para lugares mais longes aqui, mas Deus mais ou menos fechou aquela porta. Aí nós começamos a orar acerca o vale mesmo, né? A gente conheceu São José dos Campos, conhecemos várias cidades aqui, inclusive Pindamonhangaba, e nós oramos, conversamos com vários irmãos de cá e a porta estava aberta para Pindamonhangaba. Então foi justamente isso que Deus usou para nos conduzir até a cidade de Pindamonhangaba. Olha, quando a gente começou a igreja, foi 3 anos, pouco menos que 3 anos que a gente chegou aqui no Brasil. Aí eu sou meu jovem, né, nesse sentido inexperiente com a cultura, tudo isso, mas Deus estava preparando todos os passos. E glória a Deus, naquela época, o pastor Jonathan começou a trabalhar conosco e ele foi uma grande bênção por nós, o tempo todo que ele estava trabalhando conosco. E também Deus usou aquele momento para me amadurecer. Eu sei que eu precisava amadurecer e Deus usou esse momento com certeza por isso. E claro, todo momento você passa momentos difíceis, mas tem que lembrar que o ministério não é para o povo. Claro, eu prego, eu conselho, eu evangelizo para o povo, mas nós temos que lembrar que a nossa chamada é a coisa mais importante. Eu sou servo de Jesus Cristo. Ele me chamou. E mesmo que pessoas não vão querer me receber ou vão rejeitar a mensagem, no final das contas é que Deus não muda. Jesus Cristo, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem e hoje e para sempre. E nós temos que lembrar disso. E apesar das dificuldades, dos problemas que nós vamos enfrentar, a sua chamada ainda continua e a nossa chamada é simplesmente para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E glória a Deus, esses momentos vêm, eles vão, mas Jesus Cristo, Ele continua o mesmo em todo mundo. Claro, tem momentos quando você se sente aquele peso, eu diria, de ninguém pode entender o que eu estou passando. O fato que, mesmo outro pastor eu posso falar, mas não é igual, tipo, o médico, porque os casos são diferentes. Mas eu fiz essa mesma pergunta para o meu pastor. Ele me deu um conselho maravilhoso. Ele falou, olha, de vez em quando, ou muitas vezes no ministério, você vai passar momentos que você pode levar para outro pastor, você pode falar para outro amigo, e claro, precisamos de amigos, claro, pode falar até o seu pastor, é importante isso, mas com certeza vai passar momentos, muitos momentos, quando a única pessoa que você pode levar o seu fardo é de fato Jesus Cristo. E aí o momento de oração é a coisa mais importante. E não somente um momento, mas uma vida de oração. Deus tem impressionado muito no meu coração sobre, não somente homens grandes, usados grandemente por Deus, mas na minha vida, a necessidade de ter uma vida de oração que é íntima, que é escondida, que eu posso levar os meus problemas para Ele, e mesmo que de fato eu sou sozinho nesse sentido, eu não sou sozinho, porque eu tenho o Espírito Santo, tenho a minha esposa, eu tenho, né, o meu pastor, mas também tenho pastores amigos que eu posso levar essas coisas, mas no final das contas, eu não estou sozinho, porque eu tenho Jesus Cristo, Ele está comigo, e com certeza. Ao mesmo tempo, tem coisas que sim, o povo não vão
entender o que está acontecendo, o porquê de certas coisas, mas sempre precisamos apontar todos para Jesus Cristo, pela palavra dele, para nos orientar em cada passo que nós vamos tomar. Olha, o perigo nisso é o fato que eu posso ser no mesmo caso. Ter um mandato de pastor, ter um mandato de missionário, não me faz isento dos perigos de ter um cristianismo, vamos falar, raso, né? Então, claro, isso é uma coisa preocupante, com certeza. Ao mesmo tempo, nós temos que lembrar que eu tenho que me cuidar. E olha, eu não posso levar outros num lugar que eu não estou, ou eu nunca passei. Então, eu tenho que ter uma vida de oração. Como eu posso falar do púlpito? Você precisa ter um momento de coração, porque lembra, a pregação sempre é para mim mesmo, primeiro, tá? O Espírito Santo está agindo no meu coração, e depois eu posso transmitir essa verdade para os outros, mas eu preciso entender que, olha, o mais importante para mim, não é o que o irmão tal está fazendo ou não fazendo, é o que eu estou fazendo. Eu não posso, o pastor não tem um pó de mágica que eu posso, colocar na cabeça de irmão nenhum para resolver os seus problemas, tá? Ao mesmo tempo, nós sempre podemos ver os princípios da palavra de Deus, as verdades, as doutrinas da palavra de Deus, que tem sim as respostas para os nossos problemas. E aí, claro, esse cristianismo raso é um perigo hoje em dia, com certeza, mas pode também se tornar um problema para mim mesmo se eu não cuidar o meu coração, tá? Eu preciso prestar atenção para o meu andar com Cristo Jesus. E quando fizer isso, não que vai resolver os problemas dos outros, porém, olha, nós podemos ver o Espírito Santo agindo através da minha vida para ajudar e apoiar outros. Até agora eu tenho só muito pouco tempo no ministério, tá? Mas para mim, uma das coisas, com certeza, que me alegra sempre, duas coisas. Primeiramente, é ver os meus próprios filhos aceitarem Cristo e foram batizados. Isso, para mim, não tem como explicar. E também, quase parecido com isso, é quando pessoas que nós levamos a Cristo, eles levam outros para Cristo. Isso é o Evangelho. Nunca foi dado, para, eu tenho a questão do Evangelho para segurar por mim mesmo. Não, é sempre para dar para os outros. Isso é o ministério, para investir a minha vida, investir o que Deus me deu para com os outros, tá? Então, nesse sentido, quando o irmão em Cristo, a irmã em Cristo vai trazer outra família, outra pessoa, ou vai tomar um passo de fé, de começar a testificar para os outros, olha, isso não tem como para ver o quanto, porque normalmente o crescimento normalmente não é dia para noite, né? Normalmente é pouco mais devagar. E aí, claro, eu sou nada, mas para ver o Espírito Santo agindo e transformando os corações e as vidas, é uma coisa muito satisfatória, ao mesmo tempo, para entender que Ele que faz. Olha, isso leva, isso tira a pressão de mim para tem que fazer. Não, deixa o Espírito Santo fazer. E olha, não tem melhor para ver essas transformações que o Espírito Santo faz. Deixa eu te encorajar hoje. O fato que Deus nos chama para o ministério, isso é uma chamada que não tem valor. Deus promete estar conosco em todo momento. E seja momento de necessidade, seja um momento de plenitude, Deus está cuidando de nós. Uma das coisas que eu tenho visto, não somente porque eu sou pastor missionário, mas porque eu cresci num ambiente para conhecer muitos pastores, muitos missionários, é que de vez em quando Deus vai deixar a gente passar uma necessidade, um momento difícil, mas não é para nos quebrar. Sempre é para nos provar. Como Jó falou, para que nós saímos como o ouro. Agora, isso não quer dizer que o ministério sempre
é fácil. Ao mesmo tempo, vale a pena, porque a nossa visão no ministério não é para o ano que vem. Nós não estamos olhando para décadas que vêm, estamos olhando para toda a eternidade. Já pensou nisso? E mesmo que nesse exato momento você fica sobrecarregado, você fica desanimado, você fica em qualquer estado que você se encontra, lembra que Jesus Cristo, Ele está nos sustentando, Ele não muda. Ontem e hoje e para toda a eternidade, Ele continua a mesma. E também nós sabemos que nessa vida vamos ter aflições. João capítulo 16 diz justamente, nós vamos ter aflições nesse mundo, porém, Jesus Cristo já venceu o mundo. Então, meu amigo, eu quero te encorajar para continuar. A fidelidade não é uma questão de dias, a fidelidade não é questão de anos, a fidelidade a Deus, a fidelidade à sua palavra, a fidelidade à chamada de Deus é para a vida inteira. Coisas ruins vão e vêm, coisas boas vão e vêm, mas no final das contas, o que continua é Cristo Jesus. Eu quero te encorajar, seja um homem fiel, vamos continuar os nossos olhos fixos no Senhor, para que no final das contas, Deus possa falar por nós, bem feito, servos fiel, para a honra e glória de Jesus Cristo. Então vamos ser homens fiéis para a glória de Jesus Cristo. Deus abençoe.